Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. A ONG Greenpeace divulgou nas redes sociais uma charge criticando o agronegócio. Nela, uma criança que assiste à Copa do Mundo pergunta à mãe se é verdade que os brasileiros comem veneno enquanto os outros países não. A informação falsa divulgada pela ONG é tema da coluna Hora H do Agro de hoje de Kellen Severo. Acompanhe. Foi feita uma afirmação por parte do Greenpeace, que ela é falsa, dizendo que os brasileiros comem veneno. Explica pra gente por que essa afirmação não é verdadeira. Bem, é uma informação totalmente falsa. As pessoas confundem a liderança no mercado com o consumo. Consumo, a gente tem que expressar através da quantidade de defensivos que são aplicados por área ou por produto colhido. E se a gente levar em consideração esses indicadores que são os corretos, nós vamos verificar que o Brasil fica numa posição muito abaixo de grandes países, inclusive europeus, como Holanda, como França, ou países asiáticos, como o Japão, considerados países desenvolvidos. Ou seja, nós usamos aqui porque nós produzimos muito. Então, nós temos um mercado de defensivos grande, porque nós temos uma área muito grande, nós fazemos 2 ou 3 safras por ano, e estamos num país tropical, onde as pragas são frequentes. Então, o agricultor só usa os defensivos quando realmente são necessários e com todo cuidado, porque ele também não quer onerar o seu custo de produção. Professor, esse é um ponto que eu gostaria de explorar ainda mais com você, porque o senhor está colocando para a gente aqui elementos super importantes. O Brasil tem uma área enorme, o Brasil está numa área tropical, o que aumenta a proliferação de pragas, ou que seja, exige ferramentas diferentes daquelas que são usadas na agricultura que não é tropical. Ainda assim, o Greenpeace diz que nós estamos comendo veneno, o que leva ao entendimento de que há resíduos de agroquímicos no alimento que chega à mesa do brasileiro, o que não é verdade, correto? Isso não é verdade. Inclusive, os próprios órgãos aqui do Brasil, tanto o Ministério da Agricultura tem um Programa Nacional de Controle de Resíduos, como a Anvisa, que tem o programa de análise de resíduos também, tem demonstrado nos últimos anos que a quantidade de resíduos é ínfima aqui no Brasil, é praticamente irrelevante. E as pessoas também confundem a cabeça do próprio consumidor, porque muitas vezes o relatório emitido principalmente pela Anvisa, que é o programa chamado PARA, chama de inconformidades quando nós temos resíduos de produtos em culturas que não têm produto registrado para ela. Então é um programa legal. E esse PL que nós gostaríamos que fosse aprovado o quanto antes, também vai ajudar a regularizar, aumentar o número de registros, que é um problema simplesmente legal, para essas culturas de menor importância econômica, que são de maneira inadequada, relatados nos relatórios como inconformidade, mas a inconformidade não é por excesso de produto, é que a simples presença já caracteriza um uso impróprio, porque são as culturas chamadas são as monocrops ou culturas com suporte fitossanitário insuficiente. Interessantíssimo, professor. Aí a nossa audiência que eventualmente consumiu essa charge do Greenpeace, leu lá que o brasileiro está comendo veneno, houve aqui na Jovem Pan, professor, doutor, estudioso do tema, dizendo que essa é uma afirmação falsa. A minha seguinte pergunta é: qual é o objetivo de uma ONG como o Greenpeace em disseminar esse tipo de informação falsa durante um período em que aqui no Brasil o Congresso colocou o PL dos defensivos na pauta e havia uma expectativa de que esse tema fosse tratado entre os parlamentares e até aprovado, porque o objetivo desse PL é modernizar as regras para a gente ter alimentos ainda mais seguros. Explica para a gente essas duas questões, por favor, professor. Olha, Kellen, eu acho que as pessoas que realmente conhecem do assunto têm menos chance de se expor nos meios de comunicação do que determinadas ONGs ou mesmo determinados digital influencers que hoje são tão frequentes. E por isso que está
prosperando muito essas fake news, que a razão pode ser ideológica, mas pode ser também por desconhecimento ou até mesmo interesses econômicos. Porque toda vez que a gente prejudica a imagem do agro brasileiro no exterior, e o Brasil hoje é a grande potência agrícola, mas ao mesmo tempo a grande potência ambiental, nós estamos alimentando quase um bilhão de pessoas no mundo inteiro, e existem interesses, né? Tem alguns países que são nossos competidores e gostariam de criar barreiras não tarifárias, e uma das barreiras não tarifárias é essa imagem irreal de que os nossos alimentos podem estar contaminados com defensivos agrícolas. Mas existe esse controle aqui no Brasil, e os supermercados aqui no Brasil também fazem um levantamento sistemático da qualidade desses alimentos, e todos esses países que importam nossos alimentos hoje também fazem avaliação, e eles não estariam comprando se de fato houvesse qualquer prejuízo na sua qualidade.